Shalom, povo de Deus abençoado, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui falando sobre a armadura de Deus e hoje nós vamos falar sobre o segundo elemento da armadura de Deus, que é a couraça da justiça. Está em Efésios capítulo 6, verso 14, está escrito assim: Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Nós podemos ver, irmãos, que o cristão ele está num campo de guerra. Nós não estamos num campo neutro, nós estamos num campo de batalha. A gente precisa ter consciência disso. E em Efésios 6, o apóstolo Paulo, ele descreve sobre a armadura de Deus, mostrando que nós precisamos estar preparados espiritualmente, todo o tempo, vestindo então essa couraça da justiça. Nos tempos antigos, a couraça da justiça era um elemento essencial para o soldado. Então, a couraça da justiça, ela cobria do pescoço até a cintura. Ela protegia todos os órgãos vitais daquele soldado. Ela o protegia contra as flechas, contra os dardos inflamados do maligno. Ela servia de proteção para o coração. Então, nós precisamos proteger o nosso coração, proteger os nossos órgãos vitais contra qualquer dardo inflamado do inimigo, qualquer seta do inimigo, qualquer ataque mortal do inimigo. E nós podemos ver que a couraça da justiça, ela, além dela proteger o coração, proteger os órgãos vitais, ela era essencial para qualquer soldado e ela é muito essencial para nós também. Espiritualmente, isso aponta para o nosso coração. Na linguagem bíblica, representa as nossas emoções, a nossa vontade, a nossa consciência, as nossas decisões. Ainda que sabemos que a nossa vontade, ela vem da nossa alma, mas é representada também pelo coração. Se o coração está saudável, todo o nosso corpo está saudável. Assim também, quando a mente está saudável, todo o nosso corpo, ele também está saudável. E aqui nós podemos ver que a couraça da justiça guarda aquilo que nós somos por dentro. Então, nós precisamos muito dessa coragem, dessa couraça. Há necessidade da couraça na batalha espiritual. Há uma necessidade muito grande dessa couraça na guerra espiritual que nós enfrentamos. Por isso que todos os dias nós devemos orar e falar com o Senhor. Senhor, me revista da armadura de Deus, coloque em mim o cinto da verdade, a couraça da justiça, calça os meus pés na preparação do evangelho da paz, coloque em mim o capacete da salvação, me dê o escudo da fé e a espada do Espírito. Nós precisamos orar, precisamos estar revestidos dessa armadura por completo, da cabeça até aos pés. E nós podemos ver aqui, diante disso, não é opcional usar a couraça da justiça, mas é indispensável para todo cristão usar a couraça da justiça. A justiça de Cristo, ela nos protege de toda condenação e das acusações do inimigo, porque nós somos justificados através do sangue de Jesus que foi derramado ali naquela cruz do Calvário. Todas as vezes que Satanás vai à presença de Deus nos acusar, nós temos um advogado que está lá no céu, que é Jesus Cristo, que nos protege, nos defende diante das acusações do diabo. Então, essa couraça, ela é importantíssima para nós. Quando nós entendemos que somos justificados, nós não vivemos mais presos à culpa. Nós somos livres de toda culpa. Essa verdade também nos chama à responsabilidade e a viver de uma maneira justa. Nós, como servos do Senhor, nós temos que ser justos com as pessoas. Essa justiça de Deus, que é essa característica do Senhor, ela precisa estar em nós, assim como Deus ele é justo, como Deus ele é reto, nós também precisamos ser assim. Andar em justiça é fechar todas as portas para o inimigo, é viver guiado totalmente pelo Espírito Santo de Deus, sem dar ocasião ao pecado. A justiça como um estilo de vida. É isso que nós precisamos ter. Aquele que recebeu a justiça de Deus deve viver totalmente em retidão.
Não basta apenas conhecer a verdade, tem que conhecer a verdade, tem que estar alicerçado na verdade, mas tem que também estar revestido dessa justiça de Deus. É preciso praticá-la todo dia. Senhor, será que nessa situação eu estou sendo justa ou eu estou sendo injusto? Nessa situação, Senhor, como eu estou sendo? Precisamos praticar a justiça. Nessa situação, o que o Senhor faria? Essa deve ser a nossa pergunta todos os dias. A Bíblia nos ensina que Deus se reveste de justiça. Está em Isaías 59, versículo 17, mostrando que a justiça faz parte do seu caráter, do caráter de Deus. E se nós somos filhos de Deus, então a justiça tem que fazer parte da nossa vida. Portanto, também deve fazer parte do nosso interior, da nossa vida, do nosso ser por completo. A justiça bíblica é como uma balança equilibrada. Vocês lembram aquela balança de 2 pratos? Hoje muitas balanças são digitais, mas quando nós olhamos para aquela balança de 2 pratos, o peso tem que estar igual, né? Então é isso, nós temos que ser justos, nem pesar mais para um lado do que para o outro, mas sermos iguais ali. Ser justo com as pessoas. Portanto, isso tem que fazer parte de nós, meus irmãos. A palavra do Senhor, ela nos alerta em Provérbios 17, versículo 15. Deus rejeita tanto quem justifica o ímpio, quanto quem condena o justo. Nós estamos aí vivendo esses dias. Quantos justos estão sendo condenados? Ontem eu vi um caso de uma moça, né, que ela está sendo condenada. Essa moça não pode nem cantar louvores, ela não pode usar uma roupa verde e amarela. Eu achei isso um absurdo. Um justo sendo condenado, até mesmo por causa de uma cor de roupa que ele veste, né? Então, é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Deus, ele rejeita aquele que justifica o ímpio, aquele que concorda com o ímpio, aquele que concorda com as coisas erradas. Está vendo que está errado, mas está concordando. Mas o Senhor, ele quer que nós sejamos justos, irmãos. Sabe? Nós não podemos praticar esse tipo de coisas, né? Se a pessoa está errada, nós temos que chegar e falar: isso está errado, era isso que Jesus fazia. Arrependei-vos dos vossos pecados. Jesus falava isso, João Batista falava, Elias falava. Os homens e mulheres de Deus, eles praticaram a verdade, eles praticaram a justiça. E nós, como servos do Senhor, nós precisamos ser um povo íntegro, um povo que vive corretamente, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo longe dos holofotes. Nós temos a certeza que há um Deus no céu que nos vê. A justiça, ela está ligada à verdade. Em Filipenses capítulo 1, versículo 10 e 11, Paulo ensina a discernir o que é excelente, a viver com sinceridade e sermos cheios do fruto de justiça. Então, nós aprendemos aqui, mas isso só é possível se estivermos firmados na verdade que é a palavra do Senhor. A verdade é a base de tudo. Assim como o cinturão sustentava a armadura do soldado, a verdade sustenta a nossa vida espiritual. O Salmos 91, verso 4 diz: a sua verdade é escudo e broquel. Então, a verdade de Deus, ela também é o escudo de proteção para nós. Sem a verdade, não há verdadeira justiça. Sem um coração alinhado com Deus, não há proteção espiritual eficaz. Agora, irmãos, nós precisamos trazer essa palavra para a nossa vida prática. Praticar essa verdade. Como está o seu coração hoje? Você está protegido pela couraça da justiça? Ou você está vulnerável? Você está vulnerável aos ataques de Satanás? Como que estão as suas emoções? Como que estão os seus sentimentos? Você tem vivido uma vida de justiça de Cristo? Ou você tem aberto brechas para o inimigo agir na sua vida? Suas atitudes refletem retidão? Refletem integridade? Refletem verdade? Ou você está aí à mercê de todo o ataque de Satanás? Vestir a couraça da justiça é uma decisão diária que nós temos que ter. É escolher viver corretamente, mesmo quando parece tudo difícil. Nós precisamos ser corretos. Isso não agrada muita gente.
Isso faz a gente ter um tanto de inimigos. Mas é disso que o Senhor agrada. É rejeitar o pecado. É ouvir a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está todos os dias falando conosco. Então nós precisamos ouvir a voz do Senhor. A palavra de Deus diz: quem tem ouvidos, ouça o que Deus diz às igrejas. Deus não quer apenas que você seja salvo. Ele quer que você esteja firme nele. E a couraça da justiça, ela nos protege, ela nos fortalece, ela nos mantém de pé. É na batalha espiritual essa couraça que nos protege de todo ataque do inimigo. Portanto, se revista da armadura do Senhor, se revista da couraça do Senhor, guarde o seu coração, viva em retidão diante do Senhor, permaneça na verdade. E assim você estará preparado contra qualquer ataque do inimigo.